Bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias, nós estudamos a Palavra de Deus com muita alegria. Espero que você tenha estudado ou tenha aprendido. E hoje nós vamos fazer uma recapitulação de todo o estudo que fizemos durante a semana. E talvez entender um pouquinho mais da mensagem de Deus antes de começarmos a nova lição que vai começar amanhã. Que bom que você me acompanhou durante essa semana. Peço a você que nesse momento curta, compartilhe o vídeo, comente se você tem alguma opinião talvez diferente ou mesmo confirmando aquilo que nós aprendemos durante essa semana ou até um pedido de oração que eu estaria aqui pronto para orar por você. Hoje então é sexta-feira, nós vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, dia 16 de maio do ano de 2025. O ano está correndo, o tempo está passando. Nessa semana então nós estudamos principalmente sobre as imagens dos anjos de Deus, os querubins, as suas funções, como nós estamos diante de Deus, como a gente se imagina quando está com o Senhor, né? Quando cai aquela ficha, a gente entende que é pecador e que está diante de um Deus santo, poderoso e maravilhoso. Recapitulando então a lição dessa semana, que foi com o tema Fundamentos Proféticos, o nosso verso para memorizar estava em Isaías, capítulo 6, verso 8, que diz assim: Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa frase é fantástica, porque Isaías, de acordo com a palavra de Deus, e nós estudamos na lição da semana, ele teve uma visão do trono de Deus. E não é nada mais nada menos do que Deus em pessoa se apresentando a ele, com os seus querubins da guarda, todos ali prontos, com o brilho da glória de Deus. Os serafins também estão ali próximos, e ele, diante daquilo, se sente pequenino, se sente pecador, sente que vai ser destruído, vai acabar mesmo, porque, afinal de contas, ele está ali diante de um ser santo e perfeito. Ele, ser humano pecador, ser humano com a natureza pecaminosa, achou que ia virar pó, porque realmente nós não podemos estar diante da presença de Deus, a não ser que seja a vontade de Deus. Foi por isso que muitas vezes no Antigo Testamento as pessoas se afastavam do Senhor, porque tinham medo da sua glória, do seu brilho. Foi por isso também que quando Jesus encarnou em perfeito estado humano, né, ele se tornou completamente um de nós, foi possível que nós tivéssemos uma comunhão especial com Deus. Aquelas pessoas que viveram com Jesus tiveram um Deus em pessoa com eles o tempo todo, agindo, comendo, vivendo com eles. Isso foi um dom maravilhoso, isso foi incrível. A lição da semana passada nos disse que o templo que Jesus esteve era um templo muito mais abençoado, porque era Deus em pessoa que estava ali, muito mais do que o templo do Antigo Testamento, que foi destruído, que era o templo de Salomão, né, durante a invasão do Império Babilônico. Jesus em pessoa assume a forma para que a gente possa entender Deus, ver a Deus, porque por nós mesmos a gente não consegue. Diante desse brilho imenso de Deus, Isaías achou que ia morrer, então um dos serafins foi até ele, toca em seus lábios com uma tenaz, então finalmente ele é purificado, um símbolo ali do perdão dos pecados, e ele pode reconhecer Deus, ver a visão, ter a visão, e então ser um mensageiro do Senhor para o resto dos seus dias aqui na Terra, onde ele testemunhou do amor de Deus e teve muitas e muitas outras visões. O livro de Isaías é um livro que tem muita profecia, mas também tem muito salmo, porque ele reconhece a grandeza de Deus, a beleza do amor do Senhor. Nós vemos também que, na lição de segunda-feira, que no Gênesis aparecem primeiramente dois querubins, em Gênesis capítulo 3, versos 21 a 24, que são colocados para proteger o Jardim do Éden da ação humana. O ser humano não podia mais entrar no Éden, porque se afastou de Deus. Então anjos, que são os querubins da guarda, anjos que estão sempre na presença de Deus, foram colocados para guardar aquele local. Mas a lição também nos falou que, ao eles estarem ali, demonstrava a presença de Deus. Demonstrava que aquele lugar era um lugar de adoração a Deus, como se fosse a igreja quando a gente vai até ela, né? Nós vamos até o templo, nos reunimos como corpo de crentes e adoramos a Deus. Isso nos mostra que o povo, antes do dilúvio, fazia isso também. Se reunia ali e então adorava ao Senhor. Nós temos a referência de terça-feira como a purificação de Isaías, né, que foi purificado, mas também temos ali a visão de Ezequiel, que a lição disso é um trecho bem interessante, olha só. Ezequiel viu uma impressionante manifestação do poder de Deus. Essa cena complexa e às vezes confusa combina com a situação difícil do povo. O povo escolhido não vivia na Terra Prometida, mas no cativeiro babilônico. Quando Ezequiel tem a visão dos querubins e do trono de Deus, eles não estavam em Jerusalém, como no tempo de Isaías. Eles estavam numa terra pagã. Eles estavam em um outro lugar, uma outra cultura,
onde deuses eram adorados, figuras humanas de animais eram adoradas, e Deus era considerado um Deus derrotado, afinal de contas o seu povo estava lá como cativo. E no meio disso, dessa confusão toda, Deus se apresenta a Ezequiel e mostra para ele o poder de Deus, a ação de Deus, a manifestação do trono de Deus, dando a segurança de que o povo dele teria a sua presença e a sua bênção, e Deus estaria protegendo eles se eles desejassem. Olha que maravilhoso, um Deus presente onde quer que eles estivessem. Na lição de quarta e quinta-feira, nós falamos sobre os querubins, os anjos de Deus. Então essa classe especial que louva continuamente o Senhor e alguns significados, os rostos que aparecem para eles então no Antigo e também no Novo Testamento. Nós temos ali rostos que são de boi, nós temos o rosto de águia, temos o rosto de leão e temos o rosto de homem. Essas descrições elas variam. O próprio Ezequiel, quando coloca isso, ele coloca primeiro essas 4 descrições, depois ele fala que o rosto é só de leão e de homem. E no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, aparecem os 4 anjos, os 4 querubins, só que cada um com um rosto só, que são os mesmos rostos que aparecem em Ezequiel. Então, são as mesmas figuras, que são escritos de acordo com a visão de que cada profeta teve, o que mostra, na verdade, que é uma linha, né, uma mesma linha de pensamento, mas cada um, como testemunha ocular, né, das coisas de Deus, acaba vendo a manifestação de Deus de acordo com o que Deus permite e de acordo com a mensagem que Deus deseja que seja dada. Vimos na lição de quinta-feira que Lúcifer era um querubim da guarda especial, em que infelizmente ele se afastou de Deus pela arrogância. Infelizmente, por fazer isso, ele trouxe então destruição para si mesmo e para aqueles que o seguissem. Mas quando nós vimos em Apocalipse capítulo 14 a descrição do povo de Deus no tempo do fim, vemos que aqueles que seguem com Jesus são abençoados. Aqueles que seguem com Jesus têm a glória de Deus restaurada e finalmente estarão com Deus para sempre. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então Jesus é o caminho, ele é a ponte que nos liga a nosso Pai Celestial. A segunda pergunta fala o seguinte: João Batista desempenhou o papel dos serafins. Ele era uma lâmpada que iluminava, tá? João 5,35. Ele foi precursor de Cristo, anunciando a primeira vinda do Messias. Aí vem a pergunta: como o povo de Deus nos últimos dias desempenha um papel profético semelhante? Aqui tem uma comparação com os serafins, que são seres de luz que preparam ali o caminho de Deus, assim como João teve essa mesma função. Vamos então a João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 35, que diz assim: Ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-se com a sua luz. Mas aí o texto bíblico continua no verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Jesus, mais uma vez, é a grande luz e nós os mensageiros de Deus para o tempo do fim, assim como diz Apocalipse 14, quando diz que o Evangelho de Deus tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo antes da volta de Jesus. Essa lição foi especial, essa lição foi importante, nos mostrou vários pontos do Antigo Testamento que apontam também revelações para o Novo Testamento, até mesmo um pouquinho sobre o inimigo de Deus, que é também uma figura importante dentro dos acontecimentos finais desse mundo. A lição de amanhã nós vamos ver então sobre os Salmos, né? Nos Salmos parte 1, então 2 semanas pelo menos que nós estaremos estudando o livro dos Salmos. A lição 8 e a lição 9 vai fazer com que a gente entenda e estude o livro dos Salmos e as figuras proféticas nesse livro. A partir de amanhã o verso para memorizar está em Apocalipse 14, verso 1, que diz assim: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte, Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai, que foi um texto que nós estudamos exatamente essa semana. Que Deus possa te abençoar, que a gente possa crescer no conhecimento de Deus e seguir firmes e fortes no conhecimento e no relacionamento com o nosso Pai Celestial. Vamos juntos orar? Obrigado, Pai, pelas manifestações da Tua vontade. Obrigado por nos mostrar as representações proféticas que nos ajudam a nos aproximar mais de Deus e do Seu trono. Em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã, se
se Deus quiser, e tenha um lindo e abençoado sábado na presença do Senhor. Te vejo amanhã, hein? Tchau, tchau.